Quando eu conheci os óleos essenciais, eu comecei a usá-los para a minha saúde pessoal, para a saúde dos meus filhos. Quem me conhece sabe disso. E meus filhos tinham rinite alérgica, tinham asma, ficavam tomando muito antialérgico. E aí o meu médico, né, recomendou que eu utilizasse, experimentasse usar o Brief e o Peppermint e o On Guard. E assim, em casa a gente não precisou mais, né, de medicamento alopático para isso, até o momento, graças a Deus, né, e eles se adaptaram bem aos óleos e respiram muito bem, né, mais disposição, dormem melhor. Bom, aí eu fui, como eu gosto muito eu sou curiosa, eu fui conhecendo os óleos e fui me apaixonando por eles, fui utilizando para mim também, mas assim também para a parte de prevenção, né? Para a parte de algumas coisinhas, né? Na área com relação à saúde, com relação à emoção, a pique, por exemplo, né? Trabalho muito, então comecei a usar o tangerina para ter mais energia, o peppermint. E o que eu descobri? Descobri que, vendo os nossos encontros no grupo de estudo, né, eu aprendi que os óleos essenciais são extratos, e são extratos que podem ter um uso terapêutico e ter um uso cosmético, né, de perfume. E eu parei de. Eu adoro perfume, gente. E eu gosto de variar os meus perfumes. Eu não gosto de passar sempre o mesmo. Então, o que eu comecei a fazer? Fazer os meus próprios perfumes, os meus desodorantes. Aí comecei a usar no shampoo. E é assim que nasceu essa aula. Então, eu estou usando um pouco, lógico, peguei referências do www.gotasdaterra.com, peguei referências da PubMed, peguei referências, né, de outros textos, mas um pouquinho aqui é mais a minha experiência pessoal também com eles, ok? Então, esse daqui tem um pouquinho assim da minha individualidade, da minha singularidade em relação aos olhos. Primeira coisa que eu queria conversar antes de trazer a questão do perfume é que a gente, nesse mundo globalizado, essa questão de cobrança por metas, né? O mundo é muito assim, corrido, né? Agora com a Covid deu uma acalmada, mas as pessoas têm problemas que não são morbidades nem doenças e que as limitam a viver e viver em plenitude, né? Que seria o ideal a gente viver em plenitude. Então, temos a procrastinação que nos atrapalha, crenças autolimitantes, procura de milagre. Então, essa reflexão que eu queria trazer é que não existe milagre, né? Assim, nesse sentido de eu quero que Deus me cure, lógico, né? Para quem tem fé, o milagre acontece, mas eu não posso buscar todo dia uma solução sem eu mudar a mim mesmo, né? Sem eu me mudar, sem eu procurar fazer algo, né? E ficar sentadinho na minha zona de conforto esperando o milagre acontecer, né? Tem aquele ditado árabe: confie em Alá, mas amarre seu caminho, né? Então é nesse sentido, né? Nossa, eu tenho uma fé muito grande, a minha vida cada dia é um milagre, mas nesse sentido, tá? O óleo essencial também não é isso, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, né? Eu trabalho com várias práticas integrativas e não adianta você usar as práticas integrativas e complementares se você não procurar também mudar, crescer e se cuidar. Não procurar o autocuidado, não procurar o autoconhecimento, e não procurar mudar o comportamento. Ninguém muda ninguém, né? A gente muda se a gente quer, se a gente sente necessidade de mudança
Se a gente não consegue, a gente percebe que quer mudar e não consegue, procurar uma terapia, procurar alguém que nos ajude, né? Mas eu acho que uma das grandes causas, assim, da infelicidade das pessoas é a gente não gostar da gente como a gente é e querer mudar e não conseguir, e a gente não gostar do outro como ele é, não aceita que o outro é daquele jeito, o filho, o marido, o vizinho, o padeiro, seja lá quem for, e a gente quer mudar as pessoas, né? E a gente não se muda, a gente não sai da zona de conforto. A pessoa tem o direito de ser como ela é, e ela só vai mudar se ela quiser. Então, a gente aprender a aceitar o outro, né? Como ele é. Então, eu trouxe essa reflexão porque, assim, às vezes a gente coloca toda a nossa esperança no óleo, né? A gente fala assim, olha, isso vai mudar a minha vida, né? Realmente, ele nos ajuda muito, mas tem que ter a nossa parte. A nossa parte de procurar ter qualidade de vida, de procurar ter, né? Eu tenho que mudar aqui a janelinha. Deixa eu minimizar aqui a janelinha. De procurar ser um agente de mudança do mundo e ser um agente de mudança da gente mesmo, né? Então, assim, vou usar um óleo que tenha um apoio no metabolismo, né? Que colabore, que ajude o meu metabolismo. Mas lógico, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer pequenas mudanças na minha vida, né? E até eu coloquei a bergamota aí, porque ela é um óleo que ajuda, né? Na autoestima, na mudança, né? Quando você quer tomar uma atitude, ela ajuda, ela apoia, né? Então, essa coisa da gente sair da zona de conforto, de parar de procrastinar, né? Eu acho que a gente tem que saber assim, gente, eu vou ter um apoio no óleo essencial, vou ter um apoio na minha família, vou ter um apoio de outras coisas, né? Mas eu preciso também fazer a minha parte, ok? Então, que fique muito claro, né? Essa questão para nós. Eu acho que às vezes a gente esquece um pouquinho disso. E quando a gente começa, eu percebo assim, eu uso uma prática integrativa, seja a laser terapia, que eu uso muito, né? A terapia fotodinâmica, acredito muito nisso, e os óleos essenciais também. Eu também, às vezes, caio nessa de pôr todas as minhas fichas ali e não mudar o meu comportamento. Então, eu estou cansada, estou com estresse, estou sem energia, eu uso um óleo, vem mais energia, o que eu faço? Em vez de eu aproveitar essa energia para o lazer, para desestressar, ter mais qualidade de vida, eu vou no trabalho. Então, eu vou cada vez me sobrecarregando mais, né? Aquela questão do workaholic, do render, do produzir. E eu acabo deixando um pouquinho a qualidade de vida de lado, os momentos bucólicos, os momentos de meditação, de baixar, de relaxar. E aí a gente vai adoecendo cada vez mais, né? Então, procurar também planejar o nosso dia, né? Eu faço isso muito com os meus alunos, né? Eu recomendo, planejem a sua semana, planejem os seus dias, olhe a sua semana típica, tudo que você tem para fazer, e deixe um espaço para meditação, para atividade física, para o lazer. Isso daí precisa ter na vida da gente, né? Bom, agora vindo um pouquinho para os óleos essenciais, vou fazer uma pequena introdução para quem ainda não conhece, né? É que os óleos essenciais, a história da aromaterapia e do uso de plantas medicinais, ele vem desde os tempos pré-históricos, né? Os primeiros homens, os homens pré-históricos já usavam as plantas como finalidades terapêuticas. Nós temos também relatos de há 40 mil anos, os aborígenes australianos terem usado a melaleuca para combater infecções, mas não a tea tree, a melaleuca altenifolia, né? No século XIII, começa a nascer a indústria farmacêutica.
E depois disso, depois de um bom tempo, foi usado na guerra, né, por questões nas grandes guerras, por conta de falta de medicamentos, eles faziam um concentrado, usavam plantas medicinais, usavam destilado de plantas medicinais também, para tratamento, por conta de que era muita necessidade, né, e pouco recurso. Quando terminou a guerra, o Oriente continuou usando os óleos, os extratos, né, que são os óleos essenciais, para uso medicinal. E o Ocidente usou na forma de perfumes, na indústria cosmética, na indústria alimentícia, né? Tem refrigerante que tem óleo essencial, né? Então, assim, nós partimos para essa. Aí, quando surgiu o HT-Fossé, que é o pai da aromaterapia, eu achei que o slide já está aqui, mas eu não sei que bagunça que eu fiz, deixa eu só ver se não está aqui. Tá. Ah, então tá, eu inseri errado. O HT-Fossé, no século XX, ele se interessou pelos óleos, por finalidades terapêuticas, porque ele sofreu um acidente no laboratório, né? Então, na hora que ele estava lá fazendo o seu trabalho, né? Ele era um perfumista. O que aconteceu? Ele se queimou gravemente no laboratório e na hora que veio aquela queimadura, ele colocou a mão num recipiente com um extrato com óleo essencial de lavanda. E ele percebeu que a dor passou, um alívio imediato, e que aquela lesão, aquela queimadura, ela praticamente não deixou nenhuma cicatriz. E aí ele percebeu, né, que tinha algo ali. E aí ele foi estudar os efeitos dos óleos essenciais e começou a usar terapeuticamente. Então, ele criou o termo aromaterapia em 1928, onde ele escreveu um artigo, né? E descreveu o uso dos óleos essenciais. Vou voltar ali. Então, a gente pode ter os usos dos óleos, né? Os óleos essenciais, nada mais é do que um extrato então, da planta, né? É removido da planta. E o óleo, ele é obtido das flores de algumas plantas, de outras, das frutas, casca de frutas, os cítricos, de resina, que é quando você machuca a árvore, sai aquela seiva e ela endurece, né? A resina. Nós temos óleos feitos de folhas, de raízes, mas os óleos sempre são feitos de plantas. Não temos óleos de minério, né, do reino mineral, e nem óleos do reino animal, sempre do reino vegetal. E o que acontece? Como eu faço essa extração da planta de uma maneira natural, né, por destilação, prensagem, destilação por arrasto, o que acontece? Eu não tenho aquele processo químico que eu tenho para fazer medicamento, por exemplo. Então, a lavanda, ela tem componentes químicos que são componentes utilizados em medicamentos alopáticos para tratamento de depressão, para antidepressivos, para indutores do sono, para medicamentos alopáticos. Então, ela tem os componentes, porque os medicamentos são retirados das plantas, dos animais e são sintetizados, né? Então, a beleza, né, que eu falo, do óleo essencial, o que me atrai neles, é isso, que é um processo natural, sem esse processo alopático, então a questão dos efeitos colaterais, que são muito grandes, né, nos medicamentos alopáticos, eles são minimizados nos óleos essenciais. Lógico, a diferença entre o veneno e a cura é a dose, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado de não nos intoxicarmos, né? Então, não pode tomar um vidro de orégano que vai te fazer mal. Uma gotinha equivale a 24 xícaras da planta a 28. Nós temos óleos, por exemplo, que 2, 3 gotas, 3 vezes ao dia bastam, né? Então, dependendo do que você quer, não precisa usar
e não deve usar uma quantidade muito grande de óleo, tá? Alguns autores falam num limite de 30 gotas ao dia, tá? Se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade, tá bom, pessoal? Agora eu vou falar também, tentar rapidamente falar do uso. Então, nós temos o uso aromático, que é o que a gente mais vai ver hoje, tá? Então, você pode colocar num sachêzinho, você pode pôr numa bolinha de algodão e colocar no ventilador do carro ou num difusor. Você pode colocar num spray. Cadê meu spray? O spray não tá aqui. O spray alguém pegou. Olha, gente, minha família entra, pega minhas coisas, assim, é todo mundo que usa óleo, né? Então, às vezes, some mesmo, me perdoe, mas era para estar aqui. Ele estava aqui até agora. Então, eu faço uns sprayzinhos com uns vidrinhos assim, desse tamanho, e com a válvula de spray. A gente compra esses vidrinhos e faz spray para borrifar sobre móveis, tapetes, roupa de cama, e aqui no consultório também eu uso na desinfecção, né? Você também pode usar, adicionar óleo essencial numa gaveta de roupas, você pode usar também na limpeza doméstica, né? Então, isso no uso aromático. Você pode colocar num difusor. Então, o difusor é bem legal, porque ele, além de estar lá, ele umidifica o ambiente, né? Eu gosto muito do uso no difusor. Ou você pinga uma gotinha, que eu deixei para fazer isso agora, né? Deixa eu achar o meu peppermint. Se eu não achar, porque sabe, né? O peppermint é um dos preferidos dos filhos. Esse é um problema sério. Eu vou pegar qualquer outro aqui, um Serenity, vai, mas eu não vou dormir, não. Então, você pega, coloca uma gotinha na sua mão, tá? Eu gosto de fazer assim com o dedo, ó, e fazer a conchinha, tá? Deixa eu ver se tá dando pra ver aí, né, eu acho. Então, eu faço uma conchinha aí e segura e solta, tá? 5 vezes. Então, esse é o uso tópico do óleo essencial. Você pode fazer de 3 a 5 vezes ao dia, né? Durante o dia, eu gosto às vezes de usar o Balance, o Elevation, eu gosto muito, o Motivate. Eu gosto de usar os blends, viu, gente? Aí nós temos o uso tópico, que também a gente vai explorar isso nessa questão dos perfumes e dos cremes, né? Então, o uso tópico, você pode passar no pescoço, por exemplo. Você pode passar aqui na articulação temporomandibular, quem tem bruxismo, né? Você pode passar no músculo. Você pode passar, por exemplo, se você vai fazer academia, né? Você pode passar na sua musculatura, por exemplo, tipo Blue Rub, para ser absorvido, e aí você vai ter menos dor, né? Depois do exercício, ele vai ativar vai trabalhar a sua circulação e também ele vai ajudar a você não ter tanta toxicidade pós-atividade física. Então, são várias as aplicações tópicas. O legal do tópico é a gente diluir, tá? Então, eu faço alguns perfumes que eu faço tópico, tá? Então, eu ponho no rolon, né? Eu deixei aqui uns rolonzinhos. 30 rolon, hein? Quem quiser me liga. Tô de 10 ml, acabou de chegar. Olha, então aqui nós temos o rolon, né? A gente coloca os óleos e completa com óleo de coco fracionado da doTERRA, tá? Por que eu completo com óleo de coco fracionado? Você pode usar azeite, você pode usar aquele óleo de girassol, né? Que a gente usa muito em idosos, mas o peso molecular do óleo de coco é mais leve, então ele vai penetrar mais na sua pele e vai durar mais e vai ter um alcance maior, tá? Então você vai aproveitar mais o óleo. E a nossa intenção é essa, né? É aproveitar o óleo, tá? Você também pode colocar no banho, né? Pode fazer uma compressa. Agora, evite a parte perto dos olhos, porque tem alguns olhos que podem incomodar, arder, né? Um peppermint, por exemplo, vai fazer você chorar, né?
evitar olho, ouvido interno, né? Alguma ferida, aí tem que ser o óleo que indicado, né? Então, tomar cuidado mais com essa parte. E o uso interno. Então, no uso interno, a gente usa, eu uso para mim, eu uso de 2 a 3 gotas, 3 a 4 vezes ao dia e eu já alcanço um efeito bom. O que a gente tem que saber do uso interno? O uso interno, a gente precisa usar óleos que sejam aprovados pela Anvisa para ingestão, tá? Então, aqui eu tenho um óleo. A única empresa no Brasil que tem aprovação pela ingestão, no momento que eu saiba, é a doTERRA, tá? Então, a gente tem o olhinho aqui. E aqui, ó, a gente tem a parte do registro, tá? Tem o certificado de pureza aqui, tá? E aqui tem um número aqui no fundo que você entra, você vê todos os testes de pureza que foram feitos. Por quê? Para você ingerir um óleo, ele tem que ser aprovado pelo Ministério da Saúde, ele tem que ser 100% puro, tá? Se ele não for puro, você vai ingerir coisa que você não sabe. Então, não pode ingerir, tá? Se usar outras marcas de óleo para fazer as coisas, você, por favor, não pode ingerir, tá? Óleo para ingestão são esses da doTERRA, certo? Por enquanto, no Brasil, tá? Bom, agora, outra função do uso interno é na culinária, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, né? Colocar o óleo de canela para fazer bolo, fica muito bom no chocolate. Então, se você pegar o chocolate, né, colocar no micro-ondas, aí você tira, né? O ideal do óleo é você colocar que ele aqueça o mínimo possível para você não perder, tá? E aí você coloca, pode colocar menta, né? Eu coloco peppermint no meu café, eu gosto de tomar café, então quando eu tomo café eu pingo uma gotinha de peppermint. Na medicina chinesa, por exemplo, é recomendado, né, para a gente fortalecer o rim, que é a nossa energia vital, tomar 4 xícaras de água quente de manhã. E aí, de vez em quando, eu pingo um olhinho na minha água quente, tá? Mas é muito bom. Outra coisa que eu faço, eu ponho o basil, né, que a gente tem o manjericão, tem o orégano. Também eu ponho o basil no molho de macarrão, tá? No molho de tomate. O lemon e o tangerine, a gente usa muito aqui em casa, porque nós estamos tirando refrigerante, né? Então, a gente tinha hábito de consumir refrigerante em casa e a gente não toma mais refrigerante, mas a gente coloca água, né? E pinga uma gotinha de lemon, por exemplo, de tangerina, né? Fica gostoso, 1, 2, às vezes 3, né? Gotinhas para ficar gostoso. E às vezes até na água com gás também fica muito bom. Tá? Então a gente pode usar na tangerina, tanto para cozinhar, para fazer bolo, eu também uso para temperar carne, tá? E a gente pode usar então os óleos como perfumes. Os perfumes, eles podem ser intoxicantes, tem gente que sente perfume e tem dor de cabeça, né? Podem ser sedutores, podem invocar emoções, memórias, né? Todo odor, ele vai para o nosso sistema límbico, né? E ele vai evocar também as nossas memórias. Né? Então, às vezes a gente sente um cheirinho, lembra da avó cozinhando, né? Então, são coisas que acontecem, né? A nossa memória. E a dica que eu tenho antes de começar a falar de perfume é essa. Por exemplo, à noite eu gosto de colocar no meu perfume base o Ylang Ylang, ou o Serenity, ou o Lavanda, porque eu quero dormir bem. Mas eu gosto de dormir perfumada, então eu tomo banho e eu tenho o meu rolãozinho da noite, tá? Aí eu vou usar um perfume que me ajuda. Então, eu acho que é essa a grande sacada. É você fazer um perfume para você com o óleo que você precisa,
tá? Isso eu acho muito legal. Eu amei isso. Eu já estou fazendo perfume faz tempo, tá? Bom, a indústria do perfume, ela tem um lado, né, que a gente fala, né, um lado obscuro que muitos não conhecem, né, que eles não colocam todos os ingredientes que tem no perfume, eles são liberados para isso, né, por conta de segredo, de patente. Então você não sabe direito o perfume que você está usando. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? E, lógico, a indústria de perfumes usa óleos essenciais nos perfumes, tá? E aí eles têm os de casca de árvore, que são canela e cássia mais usados, os de fruta, bergamota, toranja, limão, limão e limão, porque um é siciliano, laranja, tangerina, os de resina, ambergris, olíbano, mirra, os de sementes, que é a pimenta preta, cardamomo, coentro, erva doce, noz moscada, baunilha. Temos os perfumes de flores, que é o cravo, a sálvia, madressilva, jasmim, lavanda, neroli, maravilhoso. Pluméria, rosa, rosa também é bom. Ylang-ylang. O de folhas, manjericão, coentro, eucalipto, capim-limão, melaleuca, patchouli. O de raízes, nós temos o gengibre, o vetiver. E de madeira, madeira de ágar, madeira de cedro, zimbro, pinho, rosa e sândalo. Olha quantas opções. Isso é para deixar louca uma pessoa como eu que gosta de variar o perfume, né? Isso daí para mim, olha, eu amei, né? O tanto que eu tenho de essência comigo. E o que são esses óleos? Então, eu já falei, né? Desculpa, gente, tem uns slides que resolveram ficar fora do lugar. Deve ser a cabecinha, né? Tô trabalhando muito. Compostos aromáticos, isso eu já falei, né? Então, eu vou passar, tá bom? Porque isso eu já falei. Aí eu encontrei isso que eu achei bem legal, que são os perfis aromáticos de fragrância. Então, essa tabelinha, né, que eu posso mandar para vocês, né, para quem mandei o convite, consigo mandar para os grupos, é muito legal, porque ele tem a nota principal, o óleo e com o que ele combina. Então, para a gente que está começando, você quer fazer uma combinação, em vez de usar uma essência única, você vai pegar o floral, por exemplo, você pode misturar ou com cítrico, ou com madeirado ou picante. Oriental, aí tem aqui os óleos, né? E você vai usar com óleos florais, condimentados e cítricos. Então, ele dá uma ideia de sinergia, que fica legal o aroma. Então, eu ainda estou presa um pouquinho nessa tabelinha, porque ela me ajuda a pensar, né? Para eu não misturar um óleo que não combina. Tem óleos que combinam mais com todos, mas tem uns que não, tá? E aí a dica, né? Geralmente, colônia masculina vai usar mais madeira aromática e madeira oriental. Eu curto madeira, tá? Então, não é uma regra, tá? Eu gosto de perfume amadeirado, então, tá? Eu gosto também do oriental, tá? Então, assim, isso vai de pessoa para pessoa, tá? Então, nós temos os florais, coloquei aqui, tá? E o óleo floral, ele é destilado das pétalas ou de partes aéreas das plantas, né? Então, as propriedades dos óleos florais, eles são anti-inflamatórios, antiespasmódicos, relaxantes, antihistamínicos, analgésicos, regenerativos e antivirais. Então, você olhando isso, você consegue pensar no óleo que você mais precisa para aquele momento. De dia, eu gosto de colocar vetiver, porque ele me foca, ele me centra e eu trabalho muito com a parte mental, então eu preciso muito, né? Eu dou aula e sou dentista, então eu preciso organizar minha mente o tempo todo, né? Preciso ter um bom processamento. Então eu gosto de usar vetiver, eu gosto de usar um sândalo havaiano, né? À noite, os florais eu acho que são legais, porque eles são relaxantes, tá? Opa! A madeira, as lenhosas geralmente vão crescer alto no solo, né? E por um único tronco. Então,
Os óleos, eles são das folhas, dos galhos, dos ramos, das agulhas, das bagas, casca, né? E eles têm as propriedades de serem anticatarrais, regenerativos, também são relaxantes, os amadeirados, aterramento, né, que foca, que centra, esteroidais, analgésicos e adstringentes. Então, as emoções positivas que eles geram é receber, devotado, estimulado, progredir, corajoso e sereno. E, desculpa aí que não está numa boa concordância. E os óleos, nós temos o arbovita, o cedro, o cipreste, o pinheiro de Douglas, manuka, petigrain, sândalo e pinheiro siberiano. Aí nós temos os cítricos. Os cítricos são prensados a frio ou destilados a vapor da casca. Então, eles são estimulantes, revigorantes. Então, para o dia, eu misturo uma madeira e um cítrico, tá? Eu vou focar, mas eu vou estimular também, né? Vou ganhar um up. E como eu gosto de trabalhar de bom humor, que eu falo assim, se a gente tem bom humor, a vida fica mais fácil. Mesmo que a gente tá num dia difícil, eu tento tirar o bom humor de algum lugar, tá? Então, é muito legal quando a gente tem algo que nos ajuda com isso, né? Então, estimulantes, revigorantes, os antissépticos, calmantes, antimicrobianos, energizantes e antioxidantes. E as emoções são essas mesmo, de revigorantes, de alegria, de energia, né? Produtivo, atento, então ajuda a juntar, né, uma madeira com um cítrico. E aí, o que a gente tem? A bergamota, o grapefruit, o Wild Orange, o Lemon, o Lime e a Tangerine. Então, aqui, o Michael Edwards, ele criou essa roda das fragrâncias, que também ajuda a gente a escolher, tá vendo? Então, ele vai falar dos florais, então vai desde o frutal, que é aquele doce, o floral, aí vem o floral suave, que é um doce mais suave, aí vem o oriental floral, e aí vai. Tá? Então, essa roda também ajuda a gente a pensar e combinar os perfumes, tá? Então, como você vai fazer o seu perfume agora ao vivo, né? Vamos fazer o nosso perfume. Abrir o rolãozinho e vou pegar o meu abridor. Tá? Ops. Isso, não consegui abrir justo agora porque eu estava usando o buraquinho. Beleza. Então, abri. Nós vamos usar 2 colheres de chá de óleo carreador, né? O óleo de coco, ou você pode usar vodka. Aí você faz no spray, tá? Eu vou fazer no rolon porque eu gosto mais, tá? Mas você pode fazer no spray e usar o álcool de cereais ou mistura básica para perfumes, mas ela já é um pouquinho mais artificial, tem conservante alguma coisa. Ou você pode usar o óleo de coco. Eu gosto de usar o óleo de coco fracionado e fazer um rolãozinho para passar. Eu acho que ele fica mais legal. Então, 2 colheres de chá de óleo carreador ou 2 colheres de chá de álcool ou vodka, né? O vidrinho, né? A garrafinha já falei, né? O roller, o frasco de spray, gente, sempre de vidro. E vidro escuro, tá? Por quê? Para o nosso perfume, para o nosso óleo não evaporar, para você manter mais tempo, tá? E o óleo carreador é um óleo vegetal. Então, assim, óleo essencial não tem validade, ele não vence, tá? Mas o óleo vegetal, ele tem validade. Então, a validade do seu perfume é a validade que vai estar aqui no vidro do óleo carreador, tá? Bom, então, dito isso, né? Para você ver se você gosta do perfume, primeiro você mistura. Eu gosto de misturar na mão, já testo na pele e pronto. Põe uma gotinha, as gotinhas aqui, misturo, vejo se eu gostei, se combinou, aí eu dou uma passadinha, tal, no corpo, né? E aí eu dou um tempo. Aí depois eu venho e vejo de novo. Não, tá legal, porque tem perfume que a gente usa, na hora que você passa, ele tem um odor.
Eu vou te explicar por quê. E depois ele tem outro odor, tá? Então vamos entender. Usando então o frasco de Rolon, você vai pôr 6 a 10 gotas de óleo essencial, né? E tem essa receitinha para iniciantes. Eu vou explicar, podem ficar tranquilos. A nota principal você põe cerca de 3 gotas, a do meio 2 gotas e a base 1 gota. Então, geralmente a gente mistura 3, tá? No blend. E aí você enche com álcool, vodka ou óleo. Tampa, agita bem e para ter melhores resultados, você deixa descansar uns 2, 3 dias antes de usar. E dizem, se você colocar na geladeira ou no freezer, né? E aí precisa ver se o vidrinho não quebra. Ele fixa mais, aí ele fixa bem. Então eu ponho na geladeira perto do freezer, que eu tenho um pouquinho de medo, tá? Se alguém depois puder ajudar se quebra ou não, tá? Então é isso. Bom, então a primeira sugestão é 4 gotas de bergamota. Eita, cadê minha bergamota? Não acredito que eles pegaram minha... Gente, é demais isso. Tudo aqui. Chega tarde, mas vamos lá. Eu vou pôr um outro que é parecido com a bergamota. Vou pôr outro cítrico. Vou fazer essa bergamota. Vai, não vamos perder muito tempo. Então, 4 gotinhas. Eu vou colocar outro cítrico. Tá? Coloquei white orange. Vamos ver o que vai virar. 3... Nossa, já tá bom. Mas vamos lá. Ylang Ylang, que lógico eu acho que não vai estar aqui, porque o Ylang Ylang, ele fica lá dentro. Então vamos colocar um outro floral. Jamais finge que é o Ylang Ylang. E vou colocar 2 gotas de patchouli que está aqui e eu amo patchouli. Tá? Então coloquei. O patchouli ele é meio demoradinho. Vocês têm que ter paciência para esperar ele cair, viu, gente? Olha lá, ó. E é por isso que ele é uma das partes, porque sempre vai ser um óleo bem denso, um óleo mais volátil. E aí nós vamos completar, lógico que esse daqui é o teste. Então você não vai pôr muito óleo de coco, mas aí você vai colocar óleo de coco. Eu não vou colocar ainda, porque eu vou ver se ficou bom. Se não ficou bom, eu posso desprezar, tá? Então, vou agitar e vou provar. Eu vou provar aqui, porque o último eu vou provar aqui, tá? Gente, nossa, ficou muito bom. Eu misturei white orange com lavanda e com patchouli. Ficou ótimo, tá? Então, quando você não tem, por exemplo, você vê que o ylang ylang é floral, você troca por outro. A bergamota, você troca por outro cítrico. Pode fazer esse joguinho tranquilo, tá? Aí você pega, aí isso é fundamental, tá, gente? Sempre que você fizer seus blends, se você fizer seus óleos, né, suas amostras, você precisa identificar com a etiquetinha, tá? Então, eu tenho um monte aqui, tá certo? Aí eu vou pegar uma. Olha lá. Como ele é floral, eu vou colocar a flor floral. Vocês viram, ele é floral e o floral, ele tá no meio. É a nota do meio. Vocês vão entender por quê. Então, aqui eu vou anotar os olhinhos que eu usei para esse perfume, tá bom? Aí a sugestão 2, nossa, como o tempo passa, né? Já tá quase na hora de acabar. A sugestão 2 é o almiscarado. O almiscarado, o musk, ele é unissex, tá? Então, você vai colocar, esse eu não vou fazer ao vivo para não demorar muito, tá bom? Você vai pôr 3 gotas de lime, que é o limão, 2 gotas de erva doce e 2 de patchouli. Ah, mas eu não tenho a erva doce, eu troco por outra do mesmo grupo,
tá? O outro sugestão do terceiro é o Soft Chic Cítrico. Eu amei esse é muito bom também. Gente, é maravilhoso, vocês não têm noção. 4 gotinhas de bergamota, 4 de sândalo e 2 de frankincense, tá? Sempre coloca a etiquetinha no rolon, tá bom? Gente, então vou explicar essa coisa das notas, tá acabando, tá bom? Talvez não dê para eu falar tudo que eu ia falar, né? Por conta da introdução. Os perfumes, ele tem na sua composição as fragrâncias distribuídas em notas, tá? Então, é assim, a nota superior, tá? Ou a cabeça do perfume, é a parte mais volátil do perfume e que a gente sente primeiro quando a gente passa, tá? Então, você passou o perfume, aquilo que você sente é a nota superior. É o blend, é o mais volátil daqueles que a gente colocou. Tá? Então, quais são? O manjericão, a bergamota, o cardamomo, a canela, são todos esses aí. Então, a gente usou um cítrico, né? Ele evapora mais rápido. Então, ele vai ser sentido... Ó, eu já quase não sinto mais ele, tá? Também eu não passei óleo de coco, né? Que aí, se colocar óleo de coco, ele dura mais, tá? Mas eu já tô sentindo mais o segundo, tá? Então, assim, ele já vai evaporando e o outro já vai aparecendo, que é a nota do meio. Então, a nota do meio é o coração do perfume. É a parte intermediária. É ele que vai dar o nome, se é floral, se é cítrico, se é musk, né? Então, ele é a parte intermediária e ele leva um tempo maior para ser percebido, de 3 a 4 horas, tá? Por que eu percebi agora o ylang-ylang? Porque eu acabei de passar e eu não diluí, né? No óleo de coco, não deixei fixar, tá? Então, a gente sente. E aí, eles são menos voláteis, mas não são tão densos quanto a terceira nota, tá? Então, é a pimenta preta, cardamomo, camomila, gerânio de erva doce, a melissa, o neroli, né? Rosa, alecrim, ylang-ylang, tá? E a nota de fundo, a base, é a parte menos volátil. E aí, ele leva de 4 a 5 horas para você percebê-lo. Ele é o fixador do perfume. E essa fragrância estão associadas, segundo os perfumistas, às emoções fortes, à sugestão de experiências como encontros sexuais e mensagens eróticas. Então, é a madeira, né? São as madeiras, o âmbar, a cássia, o cedro, né? O frankincense, o vetiver, o patchouli e o ylang-ylang, porque às vezes o ylang-ylang funciona como nota do meio, né? Se ele tiver um óleo mais pesado junto, né? A terceira nota, ou se ele for o mais pesado, ele vai funcionar como nota de fundo. Então, assim, né? É a dica que eu queria dar com relação a perfume, tá? Veja o óleo que você precisa. Não vai fazer um cítrico para você usar à noite, né? Como nota do meio ou nota de fundo, tá? Então, faça esse para manhã e tarde. Para noite, você já vai usar a nota do meio, a nota de fundo, um floral, tá bom? E é isso. Então, assim, a gente tem também aqui, por exemplo, para tenso, você está com uma fase difícil, com tensão. Você pode pôr romã camomile, né? Mas aí tem que tomar um cuidadinho na hora de misturar. A lavanda, né? O marjorano perfume já não acho, eu não gosto. O serenity, o gerânio, né? Aqui a receitinha daquele desodorante que eu passo sempre, né? Então, o leite de magnésia de hortelã, 50 ml, tá? 18 gotas de melaleuca, 8 de esperminte, 4 de copaíba, 2 de frankincense e 4 de purify. E aí você coloca, agora que eu vi que tá 10 ml, né? E aí você pode colocar daquelas notas que você aprendeu hoje e que você esteja precisando,
tá? Então, se você tá muito agitado, você põe um óleo para acalmar. Se você tá mole, bota um óleo para acordar, tá? E aí, para os pés, a gente tem esse também, né, que é o spray, aí você faz com álcool de cereais, a melaleuca, o esperminte, a copaíba, frankincense, purify, e eu tô pondo On Guard, porque ele é desodorante para os pés, e o On Guard aumenta a imunidade. Aqui estão os óleos seguros para ingestão, né? E aí, assim, ó, para fazer, eu gosto de todos esses cítricos, porque eu gosto de suco de tudo que é fruta. Então, esses óleos cítricos, mesmo se tem algum mais amarguinho, né, um mais ácido, eu curto. Eu não ponho açúcar no meu suco nem no meu chá. Então, o cítrico dá para você tomar como suco, dá para, assim, fazer uma água saborizada, você põe várias frutas, e aí você põe um lemon ou a tangerina, fica maravilhoso. Também você pode colocar no chocolate, né? Agora tá chegando o frio, fazer o chocolate quente, botar uma canelinha ali, hein? Fica bom demais. Iogurte, patê, molho para dar sabor ácido, né? E aí, então os cítricos dá para você usar em tudo isso. Nas carnes, na carne eu gosto de usar ou limão siciliano ou lemon, e você pode usar a pimenta, mas olha, veja bem, tem coisa que a gente usa uma gota, tem coisa que usa um palitinho molhado. Você molha no óleo e põe no molho, porque tem óleo muito forte e é melhor você pegar pela falta do que pelo excesso. Outro dia eu botei 2 gotas de lime, que é o limão, né? Não o lemon, o limão na carne ficou forte, gente. Tá? Todo mundo percebeu que eu tinha posto limão na carne e ficou falando. Tá? Então, assim, põe pouquinho, só para dar um tchan, tá? Outra coisa que a gente pode usar também, que a gente falou do uso aromático, né? É pegar um frasco de spray e colocar ou lavanda ou ylang-ylang, né? Fazer um perfume para roupa de cama, por exemplo, né? Ou para você limpar as bancadas, né? Tem também essa receitinha que eu achei super legal, que é o spray de limpeza, que você põe um copo de água com uma xícara de vinagre e põe 10 gotas de óleo essencial de limão, porque ele tem um poder, assim, ele tem uma ação, né, bactericida, virucida, fungicida muito boa, e aí ele desinfeta o ambiente, tá? Lembrando todos vocês que a gente, sexta-feira agora, a gente tem o nosso encontro de empreendedorismo com os óleos essenciais. Quem não tem cadastro na doTERRA e queira conhecer, queira se cadastrar, fale com a pessoa que te convidou para hoje, converse com ela, né? E aprenda como comprar os óleos com grande desconto, né? Com cerca de 25% de desconto, um pouquinho mais, tá bom? E eu vou agora abrir aqui as referências. Gente, usem o site Gotas da Terra, mas eu acho que é .com. Né, Letícia? Deixa eu desmutar todo mundo aqui. Eu vou, cadê participantes? Vou desmutar, aí cada um se muta sozinho, que a Letícia vai me explicar, eu esqueci. O Gotas da Terra é gotasdaterra.com, né? Sim, é .com, mas o BR ele tá com uma página de relink, né? Então, se você entrar no .com.br, você só clicar lá e você é direcionado para o .com. Não tem problema, não. Legal.